Boa noite. Não vou falar isso. Boa noite, Criatura. vampiros e Alexandre Pires do Rolê. Tô aqui com o Elié, o André, o Hélio, o Arthur, o Max, para falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre um não lançamento, um filme de 2009 que deu o que falar. Isso sempre vai ser o prefácio de todos os filmes do canal, chamado Thirst. Em inglês, eu não sei como é que é em coreano, você sabe? Tristo. Thirst. Gente, eu não quero ser cancelado. A gente tá com vinho porque é de vampiro, tá? Spoiler. É um filme. Thirst é sede, tá? Filme do Park Chan-wook, que a gente fez Old Boy, todo mundo sabe esse filme dele. Não é com o Old Boy, mas é com o Parasita. O Ricardo Darín da Coreia do Sul. E é um filme que eu vou pedir pro André, que não vem há muito tempo pra esse lugar metafísico que é o canal, Faz tempo, né? sumarizar do que se trata Thirst. Não o fenômeno fisiológico, o filme. Sim. Bom, o personagem principal é um padre. Que eu não sei o nome, por sinal. Kang-woo. É. E, bom, conta a história dele fazendo o trabalho dele, de padre, fazendo a extrema-unção para algumas pessoas internadas em um hospital. Moribundos, E aí, né? moribundo, pronto. E aí, até agora eu não entendi, mas eu acho que vocês estão me zoando que eu fui lento para entender as coisas. Então um cara lento, então um cara lento. O filme é em coreano, Caralho, não é tão fácil. Por algum motivo ele resolve ir para um lugar que ele é testado para fazer algum teste, algum laboratório, que claramente não é na Coreia do Sul. Eu pedi pra pessoa errada. E aí, cara, ele volta com uns poderes diferentes, assim, com Acho que ele já tinha. com umas bolhas. Não, ele vai com as bolhas. E aí segue nessa aventura aí dele, Sim. descobrindo as novas responsabilidades dele. É isso. Elié, você tem uma interpretação alternativa do que se trata Cara, Thirst? eu tenho. Por favor. Cara, eu acho que a parada é a seguinte. Se você... É meio Rashomon, né? Cada um viu um filme. não, exato. Tem um contador. Não, tem duas coisas, assim. Duas? Uma parada que é real e interessante do filme, e uma parada que é real e desinteressante do filme, pra mim, assim. Mas Não tem nada de interessante. a parada é, quem gosta de vampiro e já viu todos os Twilight escondido no quarto, no escuro e tal, e não quer admitir, esse é um filme que conta exatamente o que seria, tipo, o início de uma pessoa virando vampiro, assim. Isso eu achei foda. Tipo, o filme é meio que... tem Uma essa perspectiva premissa meio inicial, realista da coisa. tem essa premissa inicial. Cool. E aí, tipo, o cara vai se desumanizando, ao mesmo tempo que ele tenta se manter humano. Isso é meio Robocop das ideias. Ao mesmo tempo que, tipo, ele vai Meio naturalista. ficando com essa, tipo, ficando isolado, e aí ele, tipo, eu transformo essa pessoa em vampiro, mas isso é uma maldição, mas não é, e tal. Ele tem todo esse dilema. E ele é o padre, né? Ele tem que matar pessoas. Ele é um padre, tipo assim, a princípio ele é a pessoa, tipo, referência, assim, de pureza e tal da sociedade. Virgem. E aí ele vai claramente perdendo isso e enfim. Mas é interessante que ele... Mas é interessante esse conceito, assim, de... O filme, ele vai muito no entorno do relacionamento dele com essa família, né? Que é a família bom... Tem que seguir explicando nada da história. Gente, um padre entra num bar, não. E um padre e um brasileiro. Nessa de fazer extrema-unção, ele faz extrema-unção pra um cara com uns supuroso e tal, umas sífilis no rosto e tal. E ele é aflito, uma condição, uns estigmas desconhecidos, EV, eu não sei qual é a sigla EV. Ele vai fazer esse tratamento aí, tentar entender o que está acontecendo. E ele recebe uma transfusão de sangue misteriosa, que cura as bolhas estranhas, as chagas na cara dele. E todos os outros pacientes desse lugar que ele foi morreram. Então ele vira uma figura messiânica quase, né? Porque eu descobri hoje que o cristianismo vem forte na Coreia.
E, As of 15 anos atrás. pô, 15 anos na escala universal não é nada. Sabe provavelmente quantos ainda anos é tem alguns- o Sol? Eu não sei, segundo os cristãos, uns 30, 40, mas enfim. E aí, tipo, a primeira coisa estranha sobre ele, antes de qualquer poder, é que ele parou de ter, né? As chagas, exatamente. É. E aí ele começa a perceber, é bem gradual, né? Primeiro o sol faz ele sair fumaça, ele começa a sentir sentidos aguçados, uma sede que ele não tinha antes. Sim. E aí no filme é Thirst. e vão voltando as chagas até que ele se reabasteça com sangue de outrem, Sim. né? E aí ele isso Acontece quando ele... Qual é a primeira vez que ele toma sangue? sem ser acidentalmente. Porque teve aquela cena dele tratando a moça que foi atropelada, que ele lambe a própria mão. Mas eu acho que ele tomou sangue antes disso. Não. Não. Ele É aquela percebe primeira ali vez? e aí Primeira ele vez consciente. toma pra valer do cara que tá em coma. Que é o E aí ele parceiro tira... dele. Exato. Ele gosta tira de o bola. acesso dele E faz bota na um- boquinha e deita, é meio fofo, assim. ele dá uma É mamadinha. um momento entre eles. Certamente é um momento É entre meio eles. uma mamadinha. E isso é a primeira dinâmica do filme, né? O estudo de um cara... Two guys. Just two guys. Virando um vampiro. O que tem uma nova etapa novelística dessa família. Cadê a família? Fala da Sim, família. pronto. O Max fez o setup que eu deveria ter feito. Mas, em um determinado momento ele interage com uma mãe que tem um filho que tá com câncer, tá internado no hospital. E coincidentemente, eles foram Amigos vizinhos, de infância, amigos de infância, né? Vizinhos. O Hélio pode ser o consultor E- aqui, fact-checker. Eu sei, não, sim. E é uma família, bom, disfuncional, eu diria. Mas Eu não queria ser tem- assim. Cara, é a família Tem a mais mãe, tem bizarra que já existiu. Tem o filho, pois é, tem o Porra. filho que tá doente no hospital e tem uma irmã que ele tem uma irmã adotiva. Que é uma também é menina esposa de uma... que foi é colocada esposa de do ser irmão esposa. adotivo, mas enfim. Do irmão, tipo, Que é um, do filho que é um da nerdola mulher. melequento. Exato. Ele é um nerdola A mulher melequento, teve um exatamente. filho melequento e aí ela adotou uma menina para ser esposa dele. É meio isso. É meio que eles são isso, irmãos e marido e mulher. E aí, bom, o padre, ele interage com o moleque, né? E aparentemente essa interação cura o câncer dele. E eu achei essa cena muito estranha, assim, eu tenho que dizer, porque eles começam um diálogo e ele tá internado com câncer, aparentemente, e o diálogo continua e durante o diálogo eles de repente estão na casa dele. André de Filme das Elipses. Pode ser um problema meu, tá? Eu acho que é um problema meu. Mas durante o diálogo, eles estão na casa dele e na noite, aparentemente no mesmo dia, o filho fala sobre como ele tá. Não, mas eu tô curado do câncer. Tipo, e é uma coisa meio, tipo, parece um sonho, sabe? Pelo menos pra mim. Pareceu. E... Isso aqui Mas eles estavam. Na cena seguinte. Você tem eles direito à estavam- réplica. Na cena seguinte eles estavam já na casa e era a noite que eles jogavam Mahjong com uns amigos. E aí veio um detetive, um cara aleatório, que eu não sei, amigo da família, sei lá. E a mãe, enfim, o filho, o padre, e aí eles começaram... Espírito Parece uma Santo. piada, parece um setup de uma piada. E eles começaram a jogar Mahjong. E aí... Você acha que alguém tá entendendo alguma coisa que você tá Cara, falando não, até, não, grosso? não, não. Eu acho que alguém que não viu o filme tá acompanhando um segundo do que esse Cara, moleque tá falando. Não, Até agora é Eu sei exatamente que- como qualquer vídeo do canal do Max. Eu sei que foguete não tem ré, mas se bobear, vale a pena restartar. Assim. Não. Aqui é cinema VRT. Tá, eu posso. Sai, velho, apaga esse fogo. Eu vou tentar. Eu vou dar uns spoilers, mas. Aqui é assim, spoiler a vida eu toda. vou Você já viu esse filme? reexplicar Se você tá aqui. toda a história, assim. Tá. Tipo, umas paradas que eu fiquei com a impressão de que era isso, pelo menos. Tá bom. Mas a parada que é, o personagem principal é um padre. E ele, tipo, um dos poucos amigos dele, uma das pessoas mais próximas, é um padre mais idoso, assim, que é cego e de cadeira de rodas. E esse cara indica pra ele ir fazer esse experimento. E aí o interessante é que mais na frente deixa subentender que ele queria se beneficiar desse experimento. Mas vamos chegar lá.
esse experimento era justamente para criar esse super-humano, que à medida que o filme vai desenrolando, você descobre que é exatamente o conceito de um vampiro, assim. Mas várias pessoas tomam uma droga ou um sangue maluco, quase todas morrem, esse cara sobrevive, mas ele fica numa condição horrível, até que instintivamente ele vai atrás de sangue, e aí quando ele consome sangue ele melhora. E isso eu não entendi do filme, mas parece que tinha uma expectativa de que a pessoa que sobrevivesse desse teste ia ter, tipo, poderes milagrosos, assim, que ia curar outros seres humanos e tal. Então acho que tinha, tipo, um Onde tinha desentendimento. expectativas? Pô, As nas pessoas que ficavam na frente do Mas é o experimento ali, contrário. esperando e Quando tal. ele vai, não tem pessoa na frente. A própria... Depois que ele Quando ele volta. sobrevive, ele passa a ser Porque ele tratado... viu o Messias que ele sobreviveu. não, e a Mas não é própria... quando ele foi e esperava, é porque Sim. ele é o sobrevivente Não, e ele é o e Messias. isso até é o que conecta ele com a família, porque ele tá lá, tipo, num dia normal, fazendo, Mágica. tipo, Tá cuidando fazendo de mágica no crianças aniversário e das tal. crianças. Exato, fazendo A mágica. cena mais controversa. E aí aparece uma pessoa do nada e fala, eu preciso que você cure meu filho e tal, e tipo, meio que tem essa vibe que ele é um curandeiro, assim, ele ganhou poderes milagrosos. E de fato parece que sim, porque ele cura o filho da moça, E ele joga que era um amigo de infância dele. Ele cura ele do câncer, e aí ele começa a se envolver com essa família, que aí de fato é essa família completamente estruturada. Em que Meio a sai de menina baixo. meio altas aventuras da Sessão da Tarde. Mas que a menina é filha adotiva e esposa do irmão dela, sei lá. É tipo um Woody Allen menos problemático. Não... Porque ele era o pai. Exato. É... É isso. Perdemos um patrocinador respectivo. um Chamado Allen. Woody Allen, como diria o seu colega. Certo. Certo. Bom resumo. E a gente chegou agora com 12 minutos. Tem o elemento que aí tem o romance, né? Porque ele é um cara que começa a sentir a tentação, Cara, ou ceder a ela, pelo o menos. filme tem longas 2 horas e 40, assim, e a parada é fazer 2 horas e uma análise de 2 horas e 50, tá ligado? É ali que ele tem que mirar. Porque, tipo, além dele conviver com vampirismo, ele tá finalmente... Carnalmente, ele é um cara que autoflagela pra evitar pensamentos impuros e tal, mas essa relação dele com a menina da família adotiva e Que tal... ele sempre gostou, que era amiga de infância e dele. que tem um... que tá num sempre relacionamento gostou com dele um banana master level. Então... E ele comenta que desde então ele tem começado a sentir impulsos, né, carnais. Sim, e as coisas se misturam, né? Porque ele tem episódios sexuais com ela que ele vai mordendo e sangue, e chupando e enfim. Botando os sapatos nela. Todo filme de vampiro é de putaria, né? Mas esse filme não é diferente nesse sentido. Ele faz essa exploração da descoberta da sexualidade dele com a transformação que ele tá acontecendo na neopuberdade, que é o vampirismo. E muitas cenas dia vai com chegar. pés. Isso é o terceiro ponto mais importante, é que eu descobri hoje que o Park Chan-wook é o Tarantino do Extremo Oriente. Pedófilo, exatamente. A gente tem que chegar nesse ponto, tirar esse elefante da sala, né? Tem muitos closes em pés. Uma das chagas que ele tem que curar é o pé cascudo da mulher. Cara, há 11 Por minutos que atrás... ela corre de noite? É uma forma de lidar com o trauma dela? Ela, impressão de vocês? eu acho que quase foge, assim. Tipo, Por que- a parada por que dela ela é corre descalça, fugir, mas ela acaba voltando porque ela saca que, tipo, ela não pode fugir, tá ligado? Mas ela Desse corre o mais claustro. desesperadamente, mais pra longe, mais rápido possível que ela pode. Eu tô dizendo isso porque eu já fiz muito isso, mas, enfim. Mas Tira ela meia, corre o tira. mais rápido. Se tiver limpa, é porque ele é um vampiro. Se tiver cascudo, você Não. vai morder ele até... Há 13 minutos atrás eu falei que tipo, esse filme tinha uma parada muito interessante e uma parada muito desinteressante. Pra mim. Mas Bom, vamos furar a gente vai bolha. votar isso. Vamos furar a bolha agora dos A bolha, viewers. furar a bolha, eu não sei se foi de propósito, mas é perfeito. É perfeito. Porque ela tem uma. Vamos tirar a casca. Exato. Vamos furar a Vamos bolha dos descascar esse filme. Exato. Se você gosta de pés e de sexo
Com pés. Com pés. Você gosta de pés? Sexo. Cara, Sexo com pés. Esse filme é pra você, assim. Médio, Se você- médio porque eu imagino que pessoas que gostam de pés bonitos. E, assim, Eu acho que essa não. mulher é muito Eu convencionalmente acho que bonita. não, pô. Eu acho que quem gosta de pés, gosta de Eu posso pés. dizer- Pés, tá ligado? Pés reais. Pés pra valer. Pés assim. reais. Pés pra caralho, pô. Ele é. Bomba pés, tá ligado? É isso. assim. Você não tem direito. Mas Eu acho que é isso. Eu só acho, né? Quem sou eu? É muita frieira. acho que durante o filme, em um momento, o Hélio pontuou que, tipo, agora... Os pés. Tipo, acho Ela que- tem muita frieira, assim. Não, eu achei interessante que, tipo, uma parte do filme significativa é ele entendendo essa situação em que ele tá, de fato, se tornando um vampiro, pra todos os efeitos, né? E ele era um cara da igreja. Os conflitos morais e... né, Você, que chegam... um cara secular, já teria muitos conflitos morais de ser um vampiro. Ele já é um cara cheio de bitola É. e ainda virou um vampiro. Não necessariamente. E é interessante que em um determinado momento Eu isso entendi vira o um contrário. pouco pra, tipo... Ele quase que se... Parece que se colocando numa posição de, tipo... Ok, eu sou um vampiro, agora como é que eu vou lidar com o resto da minha vida sobre essa situação? Mas eu entendi o contrário. Ele era, tipo, o estereótipo de padre perfeito e tal, tipo, de modelo. Padre Gato, como diria o É, pô. E aí ele vira... Exatamente, tipo assim, ele, bem ou mal, ele se torna mais humano. Mas de nessa. onde ele é o estereótipo de padre perfeito? Onde você tirou isso? Ele é um Pô, padre qualquer. Não, ele é um padre ele qualquer, é bem quisto mas pela ele... comunidade, Ele é bem assim, quisto é. pela comunidade, exato. Assim. Até a conversão dele, não necessariamente. Pô, ele se autoflagela depois, porque ele Não, se mas sente ele culpado fazer e isso tal, dentro do não sei quadro, o quer quê. dizer, E é o que eu Tipo, espero. ele era um cara A que... interação dele antes de fazer a parada com a mulher esculacha ele. Fala, cala a boca, o que você tá falando? Você não devia falar isso. Não, Ele não é um padre bem quis pela sociedade antes. pô, é assim. Não. É Antes de fazer a conversão, ele não é necessariamente, ele é um padre qualquer. Eu acho Inclusive, que é um dos motivos dele ir pra conversão, eu acho, assim. ele eu é um acho que padre não, pô. médio, na sua opinião. Ele é um Padreco. Eu ia falar padre. Padre- Eu falei, padreco. Padre Cício. Então você pode descansar seu gogó. Tá bom. É você que precisa, né? Que você tá Tô. pouco, mas enfim. Mas me dá aquele vinho ali rapidinho. Tá bom. Então agora, vamos chegar numa parte que talvez seja mais fácil pra André. Acho que ninguém A parte entendeu a subjetiva. história ainda. Porque os fatos, Eu sou o bom André em já não falar. conseguiu, assim. Não, eu vou perguntar pra ele, que eu acho que tá mais na ponta dos cascos aqui. O que você achou como espectador de Thirst, a sede diabólica? Tem esse sentido? Cara, vários sentimentos, assim. Eu não sou tão... Religioso. Não, isso eu sou muito. Eu não sou tão familiarizado com filmes coreanos, mas uma coisa que eu gosto é que, tipo, eles não têm medo nenhum de mudar o estilo, inclusive de filmagem, o que eu acho Esse é o interessante, assim. ponto mais, assim, destacado e esse positivamente filme, pra mim. esse filme muda de estilo de filmagem e de estilo de cena e tal, várias vezes. Ele não muda muito de pegada, assim. Cara, quem eu vê- concordo. Os dois Então pontos deixa eu que você falar, levantou. cara, já tô gastando. Vai, fala. Enfim, mas ele não é como o Parasita, que muda de estilo de filme mesmo. Porque tem um assim, plot de twist, drama pra aham. humor, pra Sim. terror, pra não sei o quê. Ele tem Não. um tom bem constante. Ele tem um tom constante, quebrado por pés, mas enfim. E, Acentuado. e cenas bem ruins de sexo, mas... Subjetividade. Subjetividade, minha opinião. Enfim. Eu aprendi muitas técnicas. Mas ele é um filme que eu não... Mas ele muda de estilo de filmagem várias vezes. E isso é interessante. Eu achei muito interessante esse conceito de, tipo, o que seria um cara virar um vampiro, tipo, quais sentimentos ele sentiria, quais emoções ele sentiria, Como a relação dele. como seria a relação dele com outras pessoas e aí, tipo, ele descobre o amor que ele reprimia há muito tempo no meio do caminho, e aí como que ele meio que interage com essa pessoa, e aí dando outro spoiler, ele acaba transformando essa pessoa numa vampira, e aí ela tem outros sentimentos diferentes do dele. Ela é mais lida de outra libertina. forma, Exato, e ela se entrega mais e tal, e ele fica se restringindo. Então, isso tudo eu acho muito foda. E tem... Ele é um vampiro, ele é o Blade, e ela é o Drácula. E tem uma parada que eu achei sensacional, que a mãe abusiva dessa família,
ela acaba tendo Derrame? um derrame e ela fica, tipo, sem conseguir paralisada, sem conseguir se manifestar. Só os olhos. Só os olhos, completamente apoplética, assim, mas entendendo o que está acontecendo. E aí ela percebe que o que eles são e quem que eles estão matando e etc. Eles e não ela têm muito pode cuidado falar nada, perante assim. ela, por causa Exato, disso. porque eles sabem que ela não vai conseguir Oh, yeah. O thirst externalizar trap. nada, assim. Enter the building. E aí, Desculpa, não Eu lá, acho que acho nem que que eu tô o entendendo. Sandy tá dormindo. eu achei isso sensacional, assim. Mas, por outro lado, é um filme um pouco arrastado, assim. É um filme Eu acho que até que poderia, eu acho que aproveitar melhor de algumas coisas. Eu acho que até o momento que a morte do moleque, O cara melequento no barco. até o momento da morte dele, eu acho que o filme ele tem ele é bem dinâmico, acho que acontece bastante coisa, ele é bem divertido. Ele é um filme, na minha opinião, bem divertido, do início ao fim. Eu acho ele bom entretenimento. Eu acho uma boa palavra divertido porque é um drama, mas ele não foge do lúdico às vezes, assim, de colocar uns elementos meio ordinários, cotidianos, tipo, que um cara qualquer vai enfrentar sendo um vampiro. Eles têm umas comédias visuais, assim, né, no final. Ela tá tentando, né, ele resolve... ela se enfiando Que a no única carro, solução né? é eles morrerem pra acabar esse ciclo de morte, tá? Então leva ela pro nascer do sol e deserto. fala, vai ser aqui. Aí ela entra no porta-malas do carro pra se proteger, aí Ele ele arranca a isola, porta, e ela assim vai pra vai. baixo do carro. Mas Pra mim foi a coisa mais genial do filme. sim, uma coisa de humor observacional que é pipocado no meio do drama, mas sem ser de uma forma esquizo que nem o The Monkey, por exemplo. Eu acho que ele é muito bem... O quê? Que nem, não, tô comparando favoravelmente com o The Monkey, que não sabia Ah, tá. o que ele queria Não, eu ser. escutei o filme. Eu achei, tá. eu achei ele bem construído, assim, eu achei ele verossímil, dado o setup dele, né? E... Coerente e e eu as acho- regras são consistentes. E eu acho que como, talvez pelos personagens que foram criados pra esse filme, mas tipo, o filme, eu achei ele divertido. Cara, esse filme, sabe? se- Mas de fato, depois da morte do moleque, eu achei ele um pouquinho mais arrastado. Tanto é que eu comentei, tipo, pô, já tem 1 hora de filme? Tipo, o que tem pra contar nessa próxima hora? Mas é a eu melhor achei hora, essa assim. última. eu acho que eu prefiro a segunda metade. Sério, eu preferi o início. Tipo, eu concordo Preferia- com a parada do Eu acho ritmo. que o filme tem 3 partes. O começo é muito bom. É o O comecinho, meio é né? ruim e o final é bom de novo. Não é ruim, é arrastado demais. Tipo, É. O começo, Eu enquanto ele tá concordo. virando o vampiro ali, é muito legal que você tá entendendo aquele começo ali, que ele dá não sei o que lá. Aí começa, essa questão, quando começa a entrar a questão da mulher se flagelar pra fazer ele Cara, matar o cara, é quando o filme começa a desacelerar, que ele começa a interagir com a família, e aí depois, quando ele vira o vampiro que ele começa a fazer e mata a mulher, blá blá blá, aí o filme volta pro eixo Quando ele do- transforma a menina em O vampiro. meio do filme dá uma desacelerada. que Eu vou termina falar bem. uma parada muito pessoal Acho que minha, termina assim. Eu acho que tem umas cenas de sexo muito ruins e arrastadas Eu mesmo. percebi, eu tava reparando aqui. Volume aqui, Mas, não mas, que seu corpo de... mas o que eu achei mais maneiro no filme, na real, A janela não foi da nem alma essa não é parte olho, não. final. E nem as cenas ruins de sexo. Foi Ele chupando tipo assim, no meio do filme, essa sacada do cara que mandou ele pra ir lá fazer os testes. Ser um vamp. E que, tipo, super dá apoio pra ele e tal, e meio que deixa ele consumir Você o fala, sangue dele, pô, não sei o me quê. cura minha No final cegueira, das tá contas, exato, ele no final tava só nessa expectativa de que o cara dividisse o sangue com ele, pra ele poder voltar a enxergar e voltar a andar e tudo mais. E eu achei isso uma sacada muito foda, assim, porque meio que isso é a motivação de tudo acontecer. Esse cara que descobre da a fake parada, generosidade. esse cara que coloca ele, e ele é um padre, assim, Ele é tipo mais mentor, quando antigo. aparece. E ele meio que subverte isso pra eu tô querendo te beneficiar, mas no final das contas, tipo, claramente ele tinha um objetivo maquiado ali de que, pô, agora que eu já te apoiei pra caramba, assim, pô, me ajuda aí, Me dá algo em troca. me dá algo em troca e tal. E essa parte eu não entendi tão bem, se ele vai dar o sangue pro cara e ele acaba matando o cara porque ele percebe que o cara era um babaca, ou se é porque ele pensa que, eu não vou entregar essa maldição pra Ele ele. tá testando, cara. E eu Eu fiquei meio com... Eu não interpretei entendi como direito. algo
Mas é legal que fiquem abertos. Eu interpretei como algo mais egoísta da parte dele, assim. De quem? Do Pode ser. principal. Como Pode algo ser. do tipo, eu estou cedendo ao meu impulso Meu e impulso. vou te matar pra viver sozinho. Não, eu acho que tem um vilipêndio moral ao mentor dele, que até uma cena meio de avareza, ele quer lamber aquela coisa, Sim. e tal. Eu posso Por dar favor. uma perspectiva? Me dá Não. Vai. Eu acho que assim, tem uma coisa que é importante que falar, que é o seguinte. Vocês erraram o tudo. Park Chan-wook, antes ele tinha uma história de filosofia e ele foi fazer esse filme. Então a questão dele quando ele vai entrar, eu acho que é menos necessariamente, claro que faz parte, sobre ações específicas de personagens e mais sobre o arquétipo das questões. Então quando ele está falando sobre o padre que está fazendo isso, ele não está falando sobre o cara que é o padre, ele está falando como esse conceito da igreja influencia as pessoas, como as pessoas estão usando a religião para benefício próprio e estão fingindo que elas estão mascarando como se fosse uma questão. E ao mesmo tempo, ele quer trazer uma mentalidade, quer brincar com a questão do vampiro, como não existe o monstro na maneira mais limpa e o mal e o bem. Se você é vampiro, você é mal, você é vampiro, você Não é é bem. um filme Tudo maniqueísta. é uma questão moral que ela é... que assim, ele vira um vampiro e ele não quer matar as pessoas. Ele não mata as pessoas. Quem faz ele matar as pessoas é a relação dele contra a mulher. E no momento que ele mata, ele fica completamente despirocado das ideias e ele fala, caralho, olha a merda que eu fiz na minha vida. E aí ele Ela vai manipula conversar ele. com o padre, assim que ele acabou de matar a mulher, pra entender, fala, cara, eu quero esse julgamento moral e entender que eu fiz foi errado. E ele entende que o padre só estava querendo se abusar disso e o padre não era o cara ético, não era o padre, a religião era uma questão ética. Então ele tem que acabar com a religião. Aquele ponto de referência dele ético, ele vê que é uma fachada para que no final aquele cara que se dizia o repitáculo do Senhor era só mais um ser humano querendo se beneficiar. E aí a brincadeira inteira do filme é esse contraste, tipo, não, você vai ter o vampiro pode ser ético, que era ele antes de matar a pessoa, e o vampiro pode não ser ético, que é a representação da mulher, que é o que ele leva a ser, e mesmo ele tomando aquela atitude, ele ainda sofre com as consequências disso, e por isso ele tem que tomar a decisão de, eu vou acabar com tudo. Aí ele mata o padre, mata a mulher, ele tem que quebrar a imagem dele sendo sacrossanto, que é quando ele tá fingindo que tá estuprando a mulher, porque ele não quer mais a veneração das pessoas pra igreja. É quebrar esse conceito de misticismo, de bem e mal, e a igreja representando bem, e o vampiro representando mal, entendeu? E tem uma parada muito foda, desculpa te cortar, né? Mas só pra conectar perfeitamente com isso. Tem uma parada muito foda que tem um momento do filme que ele vira pra mulher, assim, que ela começa a matar as pessoas. Ele fala, cara, mas eu nunca quis matar ninguém, assim. Até agora eu só matei porque eu queria te libertar. E aí ela olha pra ele... O único cara que ele mata porque ela fingiu que estava sendo agredida pelo Lembrando, exato. pré-vampiro. Não, é que ela fingiu. Tipo, ele falou, cara, eu O só vampiro queria está te no mundo, tirar ela dessa já tinha situação. esse caráter. E aí ela vira e fala, Ele de fato não mata mais ninguém, mas né? eu sou Ele isso finge, aí. né? Ele Né? mata Eu acho que não tem, você não tem que ter pudor, não. E isso é uma questão do Park Chan-wook. Esse diretor ele fala, inclusive, tem coisas que ele fala o seguinte, eu gosto de dormir toda noite, aí é uma questão de perversão de pé, imaginando as piores torturas do mundo, assim, eu gosto de pensar as pessoas morrendo, mas eu não quero fazer isso na minha vida. Eu quero botar o ator pra chupar o pé. Assim, você pode imaginar, você pode ser aquela coisa, mas você não pode ter essa violência nesse sentido. Isso vai fazer a diferencial, entendeu? Maneiro. Então você pode ser esse monstro, mas não se manifestar fisicamente, porque no momento que você mata as pessoas, já começa Eu jogo acho GTA que- por isso, basicamente. Eu acho que mais para o final do filme, Spoiler, tem lambeção de pé. Mas tirando mas isso. eu acho que tem muito. Ele chupa. as últimas ações ele chupa dele bem o são pé todas mais fudido. muito consistentes com o personagem, sabe? Do tipo, ele finge que matou a mulher, Filipina. né, a Filipina, pra ela sair, tipo, ilesa dali, né? Porque aí ele sabe que a Senão ela ia namorada ser dele ela. ia matar. E ele vai até os seguidores dele e quebra a imagem dele de um santo, né? Eu espero que ele tenha combinado com ela. É, Não vai ser Eu assim. não vou fazer nada, não. Só grita aqui. Só, por favor, play. não sei se foi algo fingido ou não. Ele não ia conseguir fazer nada com... Enfim, continua. E no final, né, ele leva ele até e a namorada até o Pico da Neblina. pra acabar com isso, pra acabar com a vida deles. Uma E eu cena achei que eles isso roubaram do Midnight Mass. E eu achei isso coerente com o personagem dele, assim, tipo, Aham. de alguém que de fato é mais
talvez, idealista ali do... Foi consistente. Esse foi o caminho da redenção. Ele viu a coisa saindo do salvação. controle e falou, tem que acabar e ponto final. Eu vampirizei a mulher errada. Mas isso é uma crítica. Isso pra mim é o grande ponto de crítica do filme, assim. É botar a mulher... Porque tudo bem, ele tá falando de uma tentação. É meio Adão e Eva, uma visão né? de um homem, É meio de Adão e botar a Eva. mulher como uma tentação que vai fazer Ou seja, o cara se fuder. Mas ao mesmo tempo, ela, apesar dela ser... É porque assim, o cara, ele meio que é um incel também, né? Literalmente. Ela é libertada sexualmente. Ela é libertária e ela, inclusive, zoa o fato dele ser um incel. Fala, mas você tá sendo manipulado por mim? Será que eu tô sofrendo tanto que nem você acha que eu tô sofrendo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo ela continua nesse lugar, assim. Então eu acho que essa é uma crítica, a crítica pertinente ao filme. O assim, L.E. fazer esse paralelo do Adão e Eva é ótimo, porque na tentativa de criticar a instituição, tem tudo a ver com a igreja. ele vai também reforçar um sentimento de que a mulher é a origem do pecado. Não sei se que foi pensado, o preceito mas mais... Não, porque aí, rola. assim, foi o preceito mais primordial da Bíblia, né? O primeiro livro já chega a falar só... Com certeza. A Romã. Eu achava que era o Romã. Uma parada que eu acho que... Roma. Que aconteceu A várias música. vezes que vocês não viram. Não, flagela, que nem beijar o pé, não sei o que lá. Todo filme é de simbologia cristã e magética. Esse cara é um cara que estudou essa porra inteira por muito tempo. O Jesus sacou? lavava o os fato pés de dos usar o pé, o apóstolos, fato dele botar a mão no coração do cara. Lambeu mas o sovaco Jesus não também. fez isso. Mas Jesus lambeu o sovaco. Não, vocês estão dizendo que o cara é foda nesse ponto. O João eu Lopes- concordo, assim, eu não mas sou a entendido dele. Que beber sangue, beber lágrima, beijar pé. Mas é que nem eu acho que Lavar a vocês mão não é estão mais discordando judaico. No sentido de que o Max tá falando pode ser que seja o fetichismo dele, mas uma coisa não tá desvencilhada da outra. Não. A religião é baseada em fetichismo, Não, sacou? pode ser. Não, assim, pode ser que o cara tenha sacado isso. Ele viu qual criticar enquanto panteão se aproxima. eu consigo botar mais coisas. Mas sei lá, eu também não duvidaria que, tipo, ele só também seguiu o estereótipo. Mas é interessante também que, além de tudo, na Coreia, o catolicismo é uma religião Korean popular. Jesus. Isso é He's loucura. busy além with de Korean tudo, shit. É ser descolado, ser católico. Só falar uma coisa que eu achei. Por favor. Que eu queria falar, que é tipo, eu acho que o lance sexual do filme é muito interessante. Eu acho legal esse lance de sexo não serem boas. Muito foda. gente, podem ser real. boas. Ele não saber Eu- beijar, que ele filme não você saber viu? se tocar. Essas são incríveis. Eles acabam chegando num ponto que, tipo, a gente vai lamber o sovaco. Não, porque a gente isso- não sabe o que fazer. Genial. É isso. É muito foda. Um dos... Cara, é verdade, porque dói, assim, dói Não, visualmente. isso é muito foda. Mas, porque de fato, a é primeira isso, conexão assim. sexual É uma que eles têm, experiência, de é uma fato, experiência. é de gosto, é de língua. Sim. E esse Sabe? filme é um filme de terror, é um filme pra te deixar desconfortável. Exato. É que nem ele vai chupar o sangue do cara gordo ali, que tá meio suando, você fica, que nojo. A mulher vai fazer boca a boca no maluco morrendo. Esse filme é pra te deixar nesse lugar Eles vomitam desconfortável, sangue, não é o horror no sentido, é tipo, o pé dela com craca, Desconfortável. o cara assim, a volta do Purulências. sangue, sabe? O próprio negócio da pele dele, né? Quando Não, ele é e- exposto pelo sol. O maior mérito dramatúrgico desse filme, eu acho que são as cenas de putaria, porque não só a coisa do desconfortável de lamber sovaco, como também o nosso amigo, ele interpretou muito convincentemente alguém que não sabe transar. Não sabe nada. Eu não sei o que como, não consigo nem imaginar o que é viver a vida que esse cara Tá, viveu, mas eu ele se tenho viu no personagem, né? a impressão que eu tenho é que esse parceiro. grau de confusão visura. foi bem... Foi bem interpretado. Eu acho até que o lance Inclusive- da relação dele com a mulher e essa coisa que estão falando da mulher ser essa analogia a Eva e ao pecado e tudo mais. Eu não senti isso no filme, eu senti que Eu não tinha pensado, foi ele que ela me iluminou. passou por merdas diferentes da dele. A sede dela vai ser diferente da dele. Pode ser uma vingança. Então, tipo, ela vai absorver aquela parada de outra forma. Absorver é Ela uma tá, palavra tipo, boa. foda-se, eu não quero ligar pra ninguém. Ele tá ligando pra todo mundo, tanto é que ele deixa velho, vivo até o final. Essa mulher tinha que ter morrido há muito tempo, sabe? Tipo, Ela, Não, mas os dois- Eu já sei que Ela- tipo de vampiro você seria no Ela- teste do BuzzFeed. Por isso que eu tenho Ela é a agressora sim, da, mas da, ele tem da, compaixão da moça, por todo né? mundo. Ela não tem compaixão por ninguém. Eu acho que o filme até toma o cuidado, assim, de justificar minimamente as vítimas como sendo pessoas desprezíveis. Inclusive, a única pessoa... Não a única, porque Ela o médico mata não o fez nada assim. taxista, pô. Quem é o taxista? Ela mata um taxista. Não, Ela não- esse cara ela é- Ele tava completamente- falando ela- e dirigindo, é uma Não, então, eu acho que ela... Isso é uma coisa que eu fiquei na cabeça depois, mas tipo... O setup dela como uma vilã, mais pra segunda metade do filme, é uma coisa que, tipo...
talvez seja a coisa mais, assim, gratuita do filme, assim. Tipo, Ela é uma pessoa abusada que tem uma liberdade. Abusada, tipo... Era o caminho natural, acho que ela é tipo da a forma Cláudia que o do filme... Entrevista com o Vampiro. Sabe? Ela Um é a produto pessoa deprimida que do tá, ambiente É que que ela ela era- estava antes de ser vampirizada. Pra todos Que os empoderou-a a tomar as rédeas da vida, finalmente. Sim, aí ela Pra vai todo- surtar com essa parada. Pra todos os efeitos, ela era mais uma vítima do que qualquer coisa, né? Mas mais pra segunda metade, ela se coloca... Ela é colocada como Se uma embriagou vilã. de vinho, o Vanderbilt, né? Sim. São muitas ponderações cabíveis quanto a esse filme. Porque ele não é multiplot que nem uma antologia, mas ele pega essa coisa do vampirismo e ele expande, extrapola para além da condição do protagonista para as coisas que estão acontecendo em volta, assim. Eu tipo... E ele fica pendurado de cabeça pra baixo com o com a roupa Meio de Batman. padre dele e ele fica parecendo um morcego. Ele vai passando por várias fases. Primeiro, ele é o Helsing, daqui a pouco ele tá com meio indie, com aquele turtleneck assim, marrom. Essa é a fase mais moral. Exatamente. Mas pra onde você tá indo? Não, eu queria espelhar o que o Elia falou lá atrás, tipo, falando menos uma análise dos conceitos na parada e de uma impressão visceral que eu tive. Eu acho que o seu sumário foi uma coisa que eu concordo, que é tipo... O filme, ele é audiovisualmente, assim, extremamente bom. É uma coisa que já se esperava. O Park Chan-wook é um cara que tem um esmero estético foda, ele é criativo. Ele sai da caixa, ele consegue fazer movimentos de câmera que não só são estimulantes de ver, mas também que propõem a pergunta como é que isso foi feito. E decupagem, cortes, transições fodas e tal. Imaginativo, né? Algumas Variado. visões radicais de como retratar coisas que, com o mesmo roteiro, outra pessoa poderia fazer uma coisa muito mais engessada. E a ressalva negativa que eu falei que, né, tipo assim, é um filme bom, mas é isso, tipo, a cadência para um filme de 2 horas e meia, tipo, ele é um filme, ele não tem o magnetismo que às vezes um filme com essa temática poderia ter, tipo, caralho, o que vai acontecer agora? Tipo, caralho, tipo, tô adrenal vendo essa parada. É um filme que, tipo, ele vai acontecendo e você compra o barulho dele, mas ele não achei ele muito catártico, sabe? Tipo, uma experiência audiovisual positiva, criativa, imaginativa, mas faltou um pouco de controle do ritmo. E acho que isso não é um problema da duração. Eu não fiquei porque é engraçado, quando a gente pausou com 1h30 e faltava 1 hora, caralho, mas não pareceu, puta que pariu, tô vendo aqui o irlandês, não. Mas poderia ter 1h30, poderia ter 2h30, só que, tipo, ele é meio assim. E não precisa nem ser uma montanha-russa, mas ele poderia ser, tipo, assim, tá ligado? Concordo, Pô, mas- concordo. Ele meio que se mantém, assim. Mas tem um negócio que, assim, ao mesmo eu tempo não que essa é conseguiria a apontar o fraqueza... momento do clímax dele. Mas... Ao mesmo tempo que isso é uma fraqueza... Estruturalmente sim, emocionalmente é mais difícil. Ao mesmo tempo que isso é uma fraqueza na era do TikTok, cara, isso é um diferencial do filme porque ele desenvolve por muito tempo os personagens. É legal Então, ele quando não as se coisas prender. acontecem- Tipo, caralho, tem 1h30, deixa eu cortar aqui. Eu quero continuar. Sim, Isso sim. é legal. Não, então, tipo, quando autoralidade da os parada personagens é- tomam decisões novas, assim, e complexas, você entende por que eles estão tomando essas decisões. Né? Ele não, quando mas- quando a menina realmente decide, tipo assim, 4 out of 5 ain't não bad. ser igual o cara e ser mais desprendida, você entende que, tipo, tudo que ela passou até ali, né? Enfim. Mas se tem uma coisa que me decepcionou um pouco do filme, foi o final, que é legal, mas por toda essa questão de, tipo, ele contar como que teria sido o primeiro vampiro, eu acho que ele poderia ser mais ousado pra dizer que, tipo, é assim que os vampiros começaram de verdade, tá ligado? Quem E deu ele definição meio pra que ele? termina o filme com, quem é o primeiro vampiro? começou aqui e acabou aqui, tá ligado? É que não é Mas essa por que ele é o eu acho primeiro não é essa vampiro? história. Ele meio que tenta fechar um ciclo. E eu esperava que no final
ia sobrar alguma fagulha, assim, pra tipo, não. E aí a mão sai assim. seguiu alguma coisa. Tipo, a menina sobrevive, alguma coisa assim. Ah, não, eu ia achar broxa isso. Eu ia achar broxa. eu Tinha um ia gostar mais, psicofoquezinho, assim. Mas eu achei ruim. Ele não é sobre. Eu acho que ele não é sobre o cânone dos vampiros. Ele virou um vampiro e é isso aí, Poderia mano. ser, pô. Poderia ser. Ah, poderia ter o Morbius, essa mesma crítica. Não, o braço ia curtir muito mais se fosse Até isso. porque ele recebeu o sangue de alguém. A galera que vê Marvel. É que nem o Romero no primeiro já ali, não é sobre zumbi. Tá cheio de doença. Não era preto. O Capitão Marvel. Vocês têm alguma. Eu tenho. Eu gostei da atuação de todo mundo. Muito boa. Eu acho que a gente vai entrar nesse ponto, eu imagino. Vai. É um dos critérios. Eu acho que o nosso amigo, o Ricardo Darín dos caras. Vamos começar por esse critério, então. Que é atuações e credibilidade do personagem. Ele é o Ricardo Darín, ele vai entregar. Você vai dar um roteiro pra ele vai fazer. O Ricardo Darín é tipo o Celton Mello da Argentina. Pô, mas o Ricardo Darín dá um banho no estômago. Tá tudo certo. Eu entendi perfeitamente. Não, eu tô defendendo ele. Esse era um dos meus... Eu digo Ricardo Darín reverentemente. Sim, assim. claro. Então o time mereceu. Ele é bom, a mulher. A mulher é Ricardo Darín. Eu gostei muito. A mulher Ricardo. é sensacional. Ela é um pouco mais espalhafatosa. Ela é mais imagética, ela é mais cartunesca. Pode ser. Não, o nível de ela é complex... boa, mas ela Cara, o nível de... Risada, Não, ele tá sempre com uma cara de apoplética, assim, de tipo... Eu Eu não tô estaria. entendendo o que Não, você eu tá não estaria, não, fazendo essa é e ela. tal e tal. Cara, o nível de complexidade da atuação dela é muito maior, assim. Mas Eu entendo que é uma discordo coisa ainda meio- mais frontalmente. É muito mais difícil ser sutil e contido. Ela é muito Joker mais é mais fácil de coreana no ver. estilo coreano Não. que é esse... lindo, que ele é muito Pô, mais... mas ser ele humano, é um cara que, enfim... Ele se vê na rua, ela era uma menina escravizada, que faz cara de escravizada, daí ela faz cara de que tá se apaixonando por um cara, aí ela faz cara de que quer matar o marido dela, aí ela faz cara de que, porra, é isso aí, mata o maluco, porque é isso tudo Mas que o eu cara quero. fazendo cara Aí de ela que não faz sabe uma fuder cara de é mais que, pô, difícil. Aí ela faz cara de que não sabe Mas fuder. ela é cartunesca. Aí ela sabe... Não, ela é, cara. Pô, ela é, mas Assim, isso é tudo muito... bem, é legal, não, mas não. assim- Ela muito mais sai Veja da bem. caixa, assim. Tudo bem que ela acerta e erra, mas ela muito mais sai do estereótipo de... Uau, nossa, como eu estou impressionado. Nossa, como é absurdo matar esse cara, assim. Eu acho que, principalmente no final, quando ela fica com esses sorrisinhos, assim, tipo... As pessoas começam a perceber que eles são vampiros e ela faz umas caras, assim, de tipo... caralho, é isso mesmo e tal. E a gente vai matar vocês, vai ser aqui, vai ser agora. É mais extravagante. eu acho Eu que prefiro é ele. muito bom. Mas pra história narrativa, ela é uma personagem ativa, ele é um personagem passivo. Total. Você vai falar. Mas eu acho bem mais... Vai, André. Faz teu nome. Eu não falo nada demais, mas Tem uma cena eu, do gosto, eu achei muito bom a atuação dela até o momento que ela Vira- se torna vampira. Depois fica um pouco mais monotônico. Ela eu vira achei. Squarlequina, né? Ainda é interessante. Eu acho que é como se fosse na linha do que o Elé falou. Eu acho que ela faz vários faz o personagem em vários momentos diferentes da vida dela. E aí, no momento que ela vira vampira, ela começa a fazer a personagem vampira. Que é um negócio cartunesco, um negócio mais... E aí o resto do filme inteiro acho que nessa. ela foi orientada nesse sentido, mas eu acho Sim, que o que é mais sim. impressionante Mas é ele eu ser achei um bananinha, assim. Sabe que é ruim? Isso pra mim é um erro do Park Chan-wook também. Como ele é quento lá, pô, vamos fazer um cara desprezível de uma forma mais crível, assim, ele é só... Ele é o Carlton Banks do rolê, assim, tá ligado? Eu gostei mais da atuação dele depois que ele morreu, nos momentos que ele mas aí ele apareceu pode, com a pode. pedra em cima, todo melecado e tal. Eu achei muito A pedra bom. foi uma grande atuação dele, que era uma pedra. Eu juro, eu não O que era essa pedra? Ele foi o que pesou ele mafiosamente. cara pra ele... Achei que o cara tinha ficado em cima dele até ele afogar. Não, o Broco é tanto que ele só pergunta pra ela, eu posso ainda tirar ele de lá, ele vai sobreviver. A pedra é o mais né? Ele bota uma pedra em Eu cima achei que dele. ele tava em que eu cima quero do mais. cara. Eu achei que ele tava em pé em cima do cara. Eu falava, eu posso não, deixar é- ele subir. Não, tá bom. Foi na Baía de Guanabara, não precisava ter feito nada, né? Que filmaram Tava essa bem cena. turvo. Tava bem turvo. Eu vou dar pra esse critério
Qual é esse critério? É, Peraí, atuação. que quem tá vendo não entendeu qual é esse critério. Quem tá vendo já fechou essa janela há muito tempo. Eu sempre vejo. Respeita os amantes Deixa de no food mudo, fetish. rolando pro bem do meu canal. Eu vou fazer um Atuação teste. e Vou fazer um teste. criatividade Yuri, da comenta se você... Não, mas ó, eu vou falar só uma Se parada você pra já tá defender chegando, aqui. eu comento. Como diretor, eu vou falar uma parada pra você. Dado que você não tem muitas pessoas, é melhor você ter as poucas pessoas que assistem 3 horas do que ter 30... Melhor você ter 20 pessoas assistindo 2 horas do Sim. que ter Não. 40 pessoas assistindo 30 Se você minutos. chegou até aqui, deixa o like, compartilhe. Vamos barulho com o Pronto, falei. João Lopes, Tá todo mundo aqui usando João Lopes, Insider. Dr. Tá todo Strange mundo aqui Love usando e Insider. Yuri, por Tá? favor. Esse é um canal de respeito, a gente é patrocinado. Comentem qual é o seu personagem favorito do Thirst. Vamos abrir uma enquete aqui, você faz a votação. Todo mundo aqui é patrocinado pela Insider. Esse é um canal de respeito, tá todo mundo usando minha blusa Insider, aqui inteligente. Exato. Então, ó, todo mundo aqui O que veste tem de mordida de inteligência. mamilo nesse filme não tá no Todo gibi mundo também. veste inteligência aqui, tá? Ó, pode... Bota não. o cupom lá, PÉ12. Credibilidade. Credibilidade dos personagens. Exatamente. Os filmes, as ações, tudo bem. Eu acho que a cena que a Escafandra e a Borboleta começa a explanar que eles são o Drácula, não ia desenrolar daquela forma. Fora isso, a gente aceita. E dramaturgicamente o principal, ele é bom. É isso que eu gosto de como ele faz a parada. As pessoas eu acho que fazem um trabalho digno do que foi exigido, assim, e dou duas freiras de 3 5 dedos. de 5 dedos. Cara, essa Acho que pessoa... a direção de personagens. De atores, você não dirige o personagem, você dirige a pessoa. O personagem não existe. Vai fazer cinema. O que você achou? Eu acho que, tipo, as pessoas fizeram o que foi pedido delas e tal, tipo, ela ficou uma parada um pouco mais espalhafatosa, não acho que seja muito demandante, eu discordo ali nesse respeito, mas eu acho que também não foi uma coisa cringe, assim, sabe, tipo, uma parada, é o cara, é o padre de mais 10. Vou dar duas frieiras de um pé... Nada mudou. Descalço. Tá bom. Um pé descalço com 3 dedos imaculados. Vamos seguir. Vai, André, você tem que escolher Qual é um a critério qualquer. próxima? Não, é esse. Todo mundo vai dar o seu. Ótimo. 4,5 de... Pô, cara, eu queria Vai. avançar um pouco mais. Você pode? assim. Não, tinha uma novela das 9 que eu não vou lembrar qual que era. Não tem Beijo do vampiro. Não era essa, não Não era tem essa. limite Porque essa era das 7, inclusive. Desculpa. Não, era uma que a Mariana Ximenes, ela era... A Mariana Ela era, tipo, a vilã da novela. Aí ela era mal pra caralho, assim, tipo, ela era muito mal. Roubava não sei o dinheiro quê. de coroa. Aí, no meio da novela, eles chegaram e falaram, não, agora ela mudou, ela é boazinha. The Thirst. E aí, tipo, ela não tinha um roteiro até o final. E aí, cara, ela era boazinha pra caramba, assim, ela era, tipo, a melhor pessoa do mundo, não sei o quê. Aí, no terço final da novela, tipo, não, agora ela é má de novo. Aí ela era má pra caralho, tipo assim, e a atuação dela mudava completamente. A mulher do filme, ela era meio assim, tipo, ela era tipo, agora você tem que fazer cena de enojada. Aí ela era, cara, a pessoa mais enojada do mundo. Ela é Nicolas... A Mariana Ximenes é a Nicolas aí ela, Cage tipo, do Piniquim. não, agora você tem que ser feliz. Aí ela é a pessoa mais feliz. Agora você tem que ser psicopata. Ela é a pessoa mais psicopata, assim. Eu achei que ela atuou muito bem com o que ela tinha, tipo assim, que ela foi orientada a fazer, assim. Eu daria... Ela tava só obedecendo ordens, né, Léo? eu daria... Foi o que você falou. Eu daria... o cara é mais sutil, mas eu acho que ela puxa mais o filme. Tá bom, vai. Eu daria em 5 pés. Só um tá com meio. 4 pés. 4 pés de 5 pés, tipo 1 metro e... não, em 10 pés eu daria 8 pés descalços e 2 com meia. Tá, ok. Tem No caso, são os o meios. mercado da meia existe. Quais tá? são as outras notas? As outras são... Uma coisa que a gente não falou o bastante nesse filme, que eu acho que também é um dos maiores méritos dele. Tem todo o tempo do mundo.
Sim, a gente tem literalmente A bateria tem acabou. 3.156 horas pra encerrar o Eu áudio, acho que o dá podcast. pra falar mais Isso dá 3 uns, mil isso dá horas, uns né? 3 dias no mínimo, assim. Dá. Vamos Só lá. trazer mais vinho. Não tem. Aí. Tá. Violência, efeitos especiais. Eu acho que as partes gráficas são muito boas, né? A sífilis facial da galera, os hematomas na virilha e tal. São coisas que não só Que é um negócio são, auto-infligido são dela, né? realistas dele. Não só são convincentes, como são, tipo... Perturbadores. Exato. Causam um Incômodos. desconforto. Ela tem... Literalmente o filme fala que ela tem calos nos pés. Isso é um plot point e tal. E Posso puxar uma discussão? Qual a melhor cena do filme pra vocês? Assim? a melhor cena do filme. Física, assim, Pô, fisicamente. nesse sentido? Ele matando... fisicamente. Eu gostei dele matando o mentor padre dele, assim. Foi o cara. ápice do filme pra mim. Pô, eu vou falar uma parada, tipo... Mas, tipo, de cena gráfica é ele chutando a tampa do carro e falando, não é a gente gráfico. realmente vai morrer. assim. gráfica é violência. Não, tá bom. Não, de geral, não. De cena Cena geral, visualmente, assim, Cada um fala maneira sobre e- cena favorita. Visualmente, visualmente pra mim é o plano zenital do vômito projétil de sangue, assim, isso, especialmente num chão vermelho, branco. Eu gosto de contraste e aquilo foi uma parada- não precisa ser elaborado, sofisticado. O bagulho é isso aí. Eu achei. É foda. Eu gostei da cena final. É meio Visualmente. clichê talvez, mas a cena final no quarto branco também, dos caras sendo mortos por eles e A batida da no mulher pescoço. Meio Scooby-Doo, que tem o corredor com as portas abre, aí vê o cadáver aí entra, sai pela outra. Aí abre a porta e tem um cara já morto lá dentro. Sim. Eu achei bom. Eu achei que encaixou bem naquele momento do filme, sabe? Trouxe uma certa surpresa, assim, porque o filme não estava indo nessa direção até o momento, né? Então, achei bom. Arthur, Achei. aproveita que ele tá mijando e fala assim. Pra mim é difícil pra caralho, porque eu achei muitos momentos visuais fodas. As cenas curtas que me impactaram, tipo, eles pendurados no banheiro. Algumas cenas rápidas que tinha, tipo, corte, sangue e tal. Mas a do coração eu achei muito foda. Que ele Porque eu não tava bate o dedo esperando no por coração. isso. Agora, Bem E é bíblico muito isso. absurdo, é muito bizarro, e é tipo, você não tá esperando. Agora, eu achei a cena da perseguição Eu ia falar isso agora. no telhado. Eu ia falar isso agora. Mas talvez tenha sido ridículo de propósito. Cara, eu acho que a situação pode ser. Ele queria bater aquele. Ele queria bater na ficha aquela cena. E ficou aí. Eu acho que ele não. bem- Tipo, eu acho que pode até ter uma comédia de uma DR pulando pelos terraços, mas eu não acho já tinha que feito isso, Mas quando eu ele acho que pulou não com é ela. pelo. Esse efeito ficou zoado. Assim. Ficou. Essas coisas meio Ip Man do rolê de corda, sim, o Hero. umas Não, aquilo é ficam que você legais, tá, né? outras. Corda, né? Então, pior ainda. Porque quem não parece. Não, Eu gostei. Todas as Eles situações. têm muitas coisas maneiras nesse sentido, mas esses momentos de que ele parece que ele vira o baixo Edward, né? Que ele dá os pulos assim, tipo, Não, são mas ele momentos mais carregando assim. ela eu gosto da cena. Não, mas a primeira que ele pula com ela. Mas É quando que eles é estão assim, seguindo. Todas as situações deles mostrando super força ou pulando, eu achei legais, exceto essa do telhado. Tipo, todos os outros eu achei. ok. As duas melhores cenas pra mim. Primeiro, a cena da flauta, eu acho animal a cena da legal, flauta no verdade. começo. Da flauta, Mas a legal. melhor cena do filme pra mim, agora que eu revi, eu tinha esquecido No dessa cena. frontal, o primeiro no Não, frontal. é a cena do carro. Ninguém. É muito foda quando ele pula da. Porque ele Qual? ainda cai Desculpa. com a cabeça presa. Ah, só que ele ainda cai, ele cai com ela ao contrário, tá ligado? Ele cai com a boa. coluna invertida. Aí você só vê o corpo dele virando assim, normal, assim. E eu ele acho agachado. que muito esse foda é um- lá em Verdade, cima, é assim. verdade. E eu acho que esse é um bom, além da execução fora, eu acho que ele é um bom momento também meio lúdico, assim, do tipo, o cara vai pular assim e tem tipo, ele sai com o para-brisas. Visualmente essa é... E tem, assim, É porque, bom. tem essa questão dele ser meio invencível. Então, tipo, essas cenas mais viscerais, elas acabam sendo, tipo, meio lúdicas. Porque você sabe que ele não vai se recuperar, sabe? Não, mas eu acho que é uma brincadeira com. No Marvel, o cara que é invencível, ele sempre cai e, tipo, quebra, mas ele levanta e não tem nada demais. Esse não, tipo, se você é invencível, você Ele vai tem ter umas uma situações meio dificuldade. críticas que vai torcer em eu cima de realmente- caralho, que merda. Eu realmente lembrei umas 3 vezes nesse filme e sem ser um demérito de Hancock, porque o Hancock é uma desconstrução do super-herói. Ele é um cara que goza e o esperma dele destrói o teto do trailer. Isola a baleia no mar, que nem a gente fez com o Gaspar. Ele brincou com isso de uma forma boa. É isso, tipo, eu acho que os efeitos em geral são bons. Até as coisas
tipo, CG, tipo, o super coisa no cotovelo que você vê o ácaro e tal, o bagulho bem feito, os poros e tal, e ele curando em tempo real não ficou tão feio. E acho que alguns das cenas dos pulos vampíricos também ficaram meio muito te tirar, emersivo, né, ao contrário da imersão, e o pulo de telhado parece que alguém assistiu fanfiction.net. Mas eu vou dar uma nota boa no geral, porque eles tentaram fazer algumas coisas e fizeram muito bem, sem ter uma porrada de fundos pra isso. Em 2009. Celular flip rolando solto. Vou dar 8 purulências de 13. Qual é o critério? Violência e efeitos especiais. Eu dou... E a violência é boa também. A violência sem ser efeitos especiais, tipo, que tem sangue pra dar e sobrar, e gosto de espinhos arteriais. Eu dou 73 Lorenzettes de 100 Lorenzettes. De 100 anos. É uma escala logarítmica, então você tem que... Não é tão óbvio assim. Então eu dou log de 10 de... Cara, eu não sei. Eu dou... É importante ser preciso na sua nota. Esse canal não é uma palhaçada. O Yuri tá pegando. Eu vou seguir as Lorenzettes e vou dar 8 Lorenzettes de 10. Tá. E o último critério, sustos e terror psicológico. Obviamente não é um filme de susto, a gente não vai recriminar o filme por não... Eu vou, é 0. Não, mas ela dá umas vomitadas assim que dá um choque. Dá um tesão. O terror psicológico, eu acho que é bom o desconforto de tirar suas próprias unhas. Tem umas cenas que te deixam incomodado. Mas não é muito uma proposta. Não. Filme, né? Eu acho que são. Mas a reflexão. A reflexão moral. Isso é foda dos filmes coreanos, assim. Tipo, a proposta não é essa, mas ele vai te dar isso e vai fazer bem feito, assim, pra você se chocar. A reflexão moral de conciliar sua necessidade de sobreviver como vampiro com as escolhas que você vai fazer é o terror da parada. E você tem duas visões diametralmente opostas que você pode se identificar mais, assim, então... Você é mais time... Coringa ou... mais time padre ou mais time... Mais time Coringa ou time meu self-insert de Alucard? Menina abusada, coitada. Abusada, tipo, abusadinha, né? Eu vou dar 4 fantasmas de 6 ectoplasmas. Que é eufemismo pra desperna. Eu dou 2.3 domines de 10. Chegou tão longe. Pô, vou voltar um ponto atrás, assim. Tipo, pra mim o pior do filme é o fantasma do marido dela, que é só um cara muito cringe, assim. E ele não põe medo nenhum e já, tipo... Não, ele não além quer de ser um filme de conceito de vampiro... Ele quer lembrar de que ele fez a escolha certa. Só que, tipo, ele, ao invés de criar um terror psicológico dela, ele cria um conceito de fantasma, assim. Tipo, o cara tá lá, mas não tá... Eu quero fazer uma ponte, cara. E aí ele meio que faz uma comédia com isso, quando eles estão numa cena de sexo ruim dessas. O cara tá lá no meio e, pô, é engraçado, tipo assim, é cômico, mas ao mesmo tempo, tá muito fora do filme. Eu vou reiterar que eu acho que as melhores cenas desse ator, do cara escroto, são as cenas dele fantasma. Mas, sei lá, eu acho que, tipo, eles estão sendo assombrados pelo fato deles terem matado esse cara. E até então eles não tinham feito nada que trouxesse esse tipo de peso, assim. Não, mas eles mataram. Ele matou o padre, mas o Park Chan-wook... Peso é a palavra, com pedra. O Park Chan-wook, todos os filmes dele, ele tem essa questão de trazer um fantasma e trazer uma parada psicológica. E eu vou te falar, essas cenas que o cara entra, quem gosta de Old Boy, que vê Old Boy, é a cena do Old Boy que ele começa a ser afligido pelas formigas e quando ele vai pra universidade, ele começa a ficar andando e tal, e ele fica nesse espaço de tempo imaginário que tem uma pessoa do passado falando com ele no Mr. Vingança, quando ele tá abraçando a filha e tal. E pra mim é sempre quando ele se fode nos filmes dele que me perde o interesse, sacou? Ele faz a fisicalidade da parada
Quando ele traz pro mundo real, é muito bom. Quando ele começa a jogar nesse mundo especulativo, imaginário, ele perde um pouco o fio da meada, na minha opinião. Assim, do psicológico do personagem. Eu acho que ele vai... Fica Fica um pouco didático. E perde o impacto da parada. E ele é um cara desprezível, então você fica, não, vocês acertaram. Não, exato. E ninguém estaria tendo um pesadelo com esse maluco, com essa cara de otário, tá ligado? Imagina ele estaria deitado na meio cama, em mórbido, silêncio, assim, olhando pro outro, sem conseguir fazer a parada e só a cama tremendo, ao invés da água caindo e o cara... Não, e o cara com essa cara de otário, tá ligado? Tipo, ninguém teria um pesadelo. Eu quero matar esse cara. Eu sou aquele cara que bate em vilão de novela. Se eu ver esse maluco na rua, it's on. Talvez se o marido tivesse sério naquela cena. Não sei se sério, mas assim, tipo, meio putrefato já, sei lá. É por aí, tá ligado? Que a pessoa imaginaria. Mas não, ele tá lá com uma cara de otário, de liso, assim. Ele tá, tipo, afogado. Afobado. Afogado porque tem água jorrando no pescoço dele, Fala. eu acho. Fala. Anota. 2 afogados, 2 peixinhos. No Oceano Atlântico. Os peixinhos foram Exato. 2 peixinhos passeando. E uma mamãe pata Eu acho que com fome. ele propõe boas reflexões, ele não é esse tipo de filme de terror de susto, mas o terror psicológico existencial da coisa é bom. Ele é bom, ele é 4 peixinhos, então, e 2 mamãe patas com fome. Eu quero dar sandália da Shine que Acho que a gente já deu as notas. aparece pra mim. Quero dar 230% de taxas. Agora então, que a gente virou 1 hora pela primeira vez desde o Invitation, que é tipo de 1940. Obrigado, gente. De nada. Por virem. Falei que valia a pena botar 5 pessoas. Semana que vem, E não botar... vamos fazer esse vídeo no Nuremberg, hein? Bora. Começa aqui, termina no lugar.